Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a essa live. Eu sou Marília Prado e hoje eu trago aqui um convidado muito especial, o Padre Basílio, que vai estar falando um pouquinho sobre o nosso querido irmão Rafael, que faleceu na última sexta-feira, aos 91 anos. E deixa eu solicitar aqui a participação do padre. Ele vai estar falando sobre o ofício, né, que viveu o nosso monge Rafael lá em Itaporanga. Olá, boa noite. O padre Basílio já chegou. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem, padre? Tudo bem, eu te vejo, mas eu vejo que a minha imagem está congelada. Sim, aqui para mim também está. Eu acho que é alguma falha na transmissão aí. Certo. Eu não saberia o que dizer acerca desta falha. Deixa eu voltar aqui. Padre, tem problema continuar assim? Que eu acredito que quando a sua conexão melhorar, a imagem ela volta. Assim não tem problema. Não Podemos tem continuar. problemas? Não, podemos continuar assim. Ok. Boa noite, Padre Basílio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Padre, hoje, né, eu agradeço muito pelo convite, pela disponibilidade de ter aceitado o convite da 15 News para estar falando um pouco mais sobre o irmão Rafael. E eu começo já, né, perguntando para o senhor, quem foi o irmão Rafael? Eu agradeço pelo convite, né, que me fez a @15 News oficial para essa entrevista de hoje à noite, para falar sobre irmão Rafael. Irmão Rafael foi um homem que dedicou sua vida a Deus e começou a dedicar sua vida a Deus já na sua família, quando lhe faltou o pai, e ele assumiu a responsabilidade de garantir o sustento da família. Portanto, segundo ele mesmo nos disse num vídeo breve que a gente tem, que foi feito pela TV Tem, ele levou uma vida normal até algum tempo, que eu não sei precisar agora, porque eu não consegui também abrir aqui o meu computador, onde estão os dados, né? Então parece que tudo hoje está meio contrário. Bom, o fato é que ele disse que levou uma vida normal até uma idade um pouco madura, mas não sei dizer exatamente quantos anos tinha. E ele então exercia o ofício de barbeiro na cidade onde ele morava, lá em Minas Gerais. E começou a sentir o chamado de Deus, a levar uma vida religiosa, a viver uma fé cristã de forma mais autêntica. E segundo ele mesmo relata, ele fez parte dos movimentos na igreja, como por exemplo a Congregação Mariana, que é um movimento religioso que agrega tanto homens quanto mulheres para viver uma espiritualidade do serviço, a exemplo de Maria, a mãe de Jesus, né? E assim ele foi vivendo a sua vida cristã e trabalhando na barbearia para garantir o sustento dos seus irmãos. E ele sabia que tinha um chamado muito forte de Deus dentro dele, mas ele não conseguia deixar a família naquele momento, porque sabia que a responsabilidade era dele, cuidar dos irmãos, apoiar a mãe. E assim, quando todos já estavam adultos, em condições de assumir a própria vida, de se manter financeiramente e também poder cuidar da mãe,
ele teve notícias acerca do mosteiro de Itaporanga através de um jornal, o Lar Católico, que tinha uma divulgação muito grande na arquidiocese hoje de Juiz de Fora. E havia falecido um monge, Padre Everardo, na nossa abadia. Eu acho que isso era o ano de 1954. Isso, havia falecido um monge, e o abade do Atanásio publicou nesse jornal a notícia do falecimento desse monge, e ali colocava um chamado aos jovens que porventura tivessem acesso ao jornal e quisessem fazer parte da vida do mosteiro. Ele pensou antes em ir para outras congregações religiosas, né? Mas ele teve, no contato que ele tem com o jornal, faz contato com o mosteiro e começa a perceber aí uma identificação da busca dele com aquilo que o mosteiro ofereceria para ele em Itaporanga, né? Uma vida reclusa, dedicada à oração, ao serviço aos irmãos, uma vida fraterna. E então ele deixa a família, vem exatamente por volta do ano 1954 para Itaporanga. E chegando em Itaporanga foi muito bem acolhido, muito bem acolhido. O superior logo já indicou um serviço para ele, ser ajudante do irmão porteiro, que era um outro irmão. Nós vamos falar disso também, né, do ofício do porteiro, né? Sim. Isso, isso. E depois com este irmão, que era o irmão Francisco, ele aprendeu também o ofício de alfaiate, ou seja, cuidar das roupas, as vestes dos monges, inclusive nossos hábitos, né, ou nossas batinas. E ele aprendeu esse ofício de alfaiate. E também o de barbeiro. Bom, de barbeiro não, porque ele já era barbeiro profissional. E ele foi também assumindo o ofício de barbeiro. O fato é que eu o conheci já em 1986. Ele entrou em 1954, eu o conheci em 1986. Ele era relativamente um senhor jovem, mas se percebia nele algo de diferente, uma serenidade muito grande, uma tranquilidade. E eu era jovem quando entrei no mosteiro, naquele ano de 86, tinha apenas 17 anos, e sabia das dificuldades que teria que enfrentar, das provações, e olhava para aquele homem e me perguntava qual será o segredo, não, que eu posso aprender com ele para ser perseverante também na minha busca de Deus, na vida monástica. E, mas ele era assim, muito tímido, segundo ele mesmo fala, ele era muito tímido, muito reservado, mas assim, muito acolhedor, não? Tinha sempre um semblante cheio de um sorriso muito bonito. E, e assim eu fui aos poucos, né? Como eu era jovem, então eu tinha que aprender muito dos mais velhos, e ainda hoje tenho que aprender dos mais velhos. É, eu lembro que as primeiras vezes que fui cortar o cabelo com ele, então fiquei assim meio receoso, né? Mas ele foi assim muito gentil, muito acolhedor, cortou meu cabelo, depois confeccionou também as minhas batinas. Ele tinha um pouco de dificuldade em confeccionar as minhas batinas porque eu tenho um ombro largo, né? E ele fazia com a medida que os alemães tinham, mas ele sempre tinha a preocupação de fazer bem, não é? Fazer bem o trabalho que lhe era confiado. O irmão Rafael era um servidor de Deus e um servidor dos irmãos dentro da comunidade de Itaporanga ao longo de todos esses anos, não é? Que vocês já conhecem um pouco através das publicações que foram feitas recentemente por ocasião do falecimento dele, né? Então, o irmão Rafael foi
um homem, né? De serviço a Deus e de serviço aos irmãos na comunidade. Não só na comunidade no sentido mosteiro, não, mas para o povo de Itaporanga e para todo mundo que chegava a Itaporanga, porque Itaporanga é um centro de espiritualidade cristã, não? Através do mosteiro, tem uma irradiação muito grande, seja pelos hóspedes que frequentam a abadia, seja pelos visitantes, peregrinos ou turistas que visitam a abadia, né? Seja o povo da cidade, particularmente o povo pobre. Ele foi aquele servidor dos pobres, estava ali na portaria em nome da comunidade para não deixar faltar nada a ninguém, cumprindo o que São Bento pede na regra, que ninguém saia da porta do mosteiro sem receber nada. E se porventura não se tiver algo para dar, algo que a pessoa necessita, pelo menos se dê uma boa palavra. Irmão Rafael exerceu esse ministério, né, de serviço com muita renúncia, com muita dedicação. Acho que falei bastante nessa pergunta. Que lindo, Padre Basílio. E a sua relação com o irmão Rafael, como era? Olha, a minha relação com o irmão Rafael, ela foi se desenvolvendo aos poucos, porque nos anos idos de 86, havia uma outra concepção de formação. Então, os mais jovens não tinham muita proximidade com os mais velhos, exceto nos casos de necessidade, como, por exemplo, ir à alfaiataria para tirar as medidas, para fazer as batinas, né? Ou cortar o cabelo, ou, eventualmente, se a gente precisava dar um telefonema, naquela época não tinha celular nem nada, era um telefone só na portaria. Então, a gente, com a permissão do superior, que assinava uma autorização, a gente ia lá, apresentava a ele e a gente fazia a ligação que tinha que fazer. Mas ele era, assim, sempre muito gentil, sempre muito receptivo. E, aos poucos, como eu já admirava desde os primeiros dias que eu vim, passei a admirá-lo mais. E a nossa relação fraterna foi se desenvolvendo não tanto com palavras, mas, sobretudo, nossa comunicação era o sorriso. Nossa comunicação era o sorriso, né? Eu me lembro, bom, ele me acompanhou desde os meus 17 anos, acompanhou também os momentos difíceis que eu vivi. E certa vez, ele me perguntou, né? Mas o senhor nunca está triste? O senhor nunca chora? O senhor está sempre sorrindo? Eu falei para ele, mas o senhor também está sempre sorrindo, né? Então, o sorriso era o nosso modo da gente desenvolver uma relação profunda de amizade. Com os irmãos a gente pode sorrir à vontade, não é? E assim, ele tinha um respeito reverencial. Depois que eu me tornei padre, ele continuou sendo a mesma pessoa, eu também a mesma pessoa com ele, sempre tendo muito respeito. Nunca o vi alterado, né? Nunca alterado, pelo contrário, sempre sereno e fazendo bem seu trabalho. E assim, minha irmã, a nossa relação mesma era uma relação de amizade pelo sorriso. Que lindo! Era esse o vínculo que vocês mantinham e era através do sorriso que vocês se comunicavam. Então, sim, Padre Basílio, sim. Que lindo! Inclusive durante toda a fase de enfermidade dele, que foi, acho que uns 5 anos ou um pouco mais, não é? Ainda assim, na fase mais aguda do Alzheimer, o sorriso era o elemento para que ele pudesse me reconhecer. Que havia alguns momentos que, em razão do Alzheimer, ele não lembrava, não é?
Mas quando eu sorria, Uhum. o abraçava, então pelo sorriso, ele já dizia, já sei quem é o Padre Basílio. Que lindo, padre. E eu queria também saber um pouquinho sobre a questão dele. Muitas pessoas perguntam, né, por que, que ele não se ordenou a sacerdote, né? Ele poderia, assim, poderia o padre agora explicar um pouquinho essa questão de monge e sacerdote? Qual que é a diferença entre Sim, essas duas ordenações, padre? certo. Ah, até a Idade Média, a Alta Idade Média, não havia outros grupos religiosos na igreja de rito latino, senão os monges, que no Ocidente eh, eh, seguem a regra de São Bento. Mas a primeira regra de vida cristã é o Evangelho. E a regra de São Bento, ela é cheia de citações bíblicas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, né? São Bento, então, ele condensa uma breve regra de iniciação, que ele chama, para aqueles que desejam viver uma vida cristã, alcançar a santidade, mas reconhece que ela é uma regra de iniciação, né? E caso algum monge sinta que por aquela regra que ele apresenta, não encontra todos os instrumentos para crescer na santidade, possa buscar apoio nas regras e no testemunho de vida de outros grandes mestres da vida espiritual. Então, se entrava para o mosteiro para ser monge. O monge vem do grego monos, né? Quer dizer só, uma pessoa que vai viver sozinho. Então, antes de São Bento, da Europa, é, viver o monaquismo de forma comunitária, organizar o monaquismo ocidental de modo comunitário, os monges viviam pelo deserto, nas cavernas, né, próximos uns dos outros. E, evidentemente, entre alguns deles, haviam alguns que eram padres para celebrar a Eucaristia, né? Mas a maioria não eram sacerdotes, né? Não eram sacerdotes. Segundo a regra de São Bento, é, o monge ele também tem que ter consciência de que entra para o mosteiro para ser monge em primeiro lugar, né? Para ser monge em primeiro lugar, para viver uma vida de oração, de silêncio, de contemplação, de serviço, de caridade, né? Porque a comunidade é um lugar onde se exerce a caridade, né? Mas se o abade, segundo São Bento, julgar necessário que o monge seja ordenado sacerdote, então solicita aquele monge que ele vê que tem qualidades ou habilidades para o sacerdócio, né? E o prepara para receber a ordenação, porque no mosteiro precisa ter também os padres para o atendimento das confissões, né? Para a celebração da Eucaristia, a administração dos demais sacramentos, né? Mas o irmão Rafael, nessa entrevista que ele deu à TV Tem, ele falou que ele chegou ao mosteiro, o superior nunca falou nada a respeito do sacerdócio, ele também nunca comentou nada, e ele foi feliz apenas como religioso, né, como monge mesmo, né? Ele foi feliz como monge e viveu o sacerdócio batismal de modo muito fecundo, né? Pelo serviço, pela caridade, pela dedicação à casa, aos irmãos. Ele era também cantor, né? Cantor no coro, era o cantor-mor. Então ele viveu um grande sacerdócio batismal, sem ser o sacerdócio como sacramento, né? Mas e ele aceitou com muita alegria viver todos esses anos todos de vida monástica sem
sem sentir a necessidade de ser sacerdote, né? Há ainda algumas pessoas que procuram o mosteiro com esta intenção de não querer ser sacerdote, apenas ser monge, não é? No meu caso, por exemplo, eu já eu já entrei com a disposição em ser monge sacerdote, né? Em ser monge sacerdote. E, embora não esperava que fosse ter uma atuação pastoral, missionária, nosso mosteiro, desde que chegaram os primeiros monges em 1936, eles vieram para uma região, que é Itapuranga, uma região de missão, de muita carência, né? Inclusive, carência de presença da igreja com sacerdotes e da evangelização do povo. Então, o mosteiro assumiu esse papel, como muitos mosteiros na Europa assumiram também o papel de evangelização da Europa, né? Da Europa. E assim eu entrei no mosteiro sabendo que podia ser sacerdote, as constituições da nossa ordem também prevêem a possibilidade, né? E se a comunidade depois é favorável, né? Então se ordena aquele monge. E assim foi o meu caso, né? Eu fui ordenado muito jovem ainda, acho que 27 anos diácono, 26 diácono, 27 para 28 padre, já ia aos 29 pároco, né? Quando eu tive que deixar a comunidade e viver numa paróquia e estando também no mosteiro, como hoje também, não? Mas eu não pensava ser um monge pároco, né? Eu pensava mesmo ser um monge que vivesse no mosteiro e que fizesse serviços que me pedissem, né? Que fizesse os serviços que me pedissem. Tanto é que quando fui indicado para pároco, eu achei que não era uma boa coisa, que não era uma, que não era uma boa ideia. Eu me sentia muito menino ainda, com 29 anos, né? Mas, enfim, né? Já em janeiro fiz 23 anos de padre, né? Então, não sei se eu fugi um pouco da sua pergunta, né? Não, não. E assim, padre, esse chamado, né, que o irmão Rafael, o senhor também teve, ele tem muito a questão do amor ágape, né, que é a renúncia por tudo aquilo que poderia ser só seu, né, e sim dedicado a Deus, às pessoas, né, uma vida de dedicação ao próximo, né? Sim, sim, sim. Isso é verdade. E a primeira renúncia a gente constata quando a gente tem que quebrar os laços familiares, né? Essa é a primeira renúncia. Para viver uma relação familiar com outras pessoas, não? Na comunidade. De fato, sem renúncia, seja dos laços familiares, de outros afetos legítimos, não é? Como, por exemplo, ter uma família, né? É, é, é uma renúncia é, que só pode ser vivida e abraçada por quem realmente é livre, né? É livre. Nesse sentido, irmão Rafael vivia a dimensão deste amor ágape, né? E é isso que toda a comunidade cristã busca viver. É, mas ele, do ponto de vista de coisas, ele tinha extremamente o essencial na sua célula, né? A gente vai estudando, como é o meu caso, e a gente vai comprando livros e vai fazendo biblioteca, e como pároco ganha um presente aqui, ganha outro presente lá, e irmão Rafael, né, na cela dele, porque nossos quartos a gente chama de cela, né, ele tinha extremamente o essencial. Quando eu ia até a sua cela para pedir alguma coisa e ele abria a porta, eu ficava extremamente envergonhado, porque eu tinha armário com roupas, com estante com livros, né? Outras coisas. Irmão Rafael, o essencial. Suas vestes monásticas, né? Uma cama, uma cruz,
sobre a cama, um pequeno, esqueci como chama agora, que fica ao lado da cama, onde você põe uma luz. Criado mudo? Criado mudo, isso, um pequeno criado mudo, né, com uma lâmpada ali, e a Sagrada Escritura, e poucos livros mesmo, né? Poucos livros mesmo. O essencial ele tinha. Ele foi um testemunho de desapego dentro da comunidade, né? E também na enfermaria, onde ele viveu os últimos anos, tinha menos coisas ainda, né? Porque uma pessoa enferma não tem necessidade de usar tanta coisa, né? Isso era muito bonito, esse testemunho era muito bonito, né? E Esse sempre me... desapego, né? Isso. Padre, e a relação do irmão Rafael com a comunidade de Itaporanga? Como era essa relação dele com as pessoas ali? Uma relação de muita amabilidade, porque ele era o porteiro do mosteiro. É, e, mas em relação à população de Itaporanga, sobretudo os pobres, não? Ele era a esperança para muitos se alimentarem em casa, porque Itaporanga já tivemos um tempo muito difícil, né? Hoje as coisas estão melhores, porque tem esses programas de governo, etc. Mas há 20, 30 anos atrás não se tinha isso, né? Então, por exemplo, depois do café da manhã, a primeira coisa que o irmão Rafael fazia era abrir a portaria do mosteiro para distribuir pão a todos os que ali estavam esperando o pão. E para muitas famílias, aquele pão era a única coisa que iriam comer no café da manhã, né? E eu via lá, né? Eu ficava pensando, meu Deus, que coisa, né? A gente tem um lado mais crítico até. Poxa, o pessoal podia ser mais organizado, né? Mas o pessoal, na hora que ele chegava, né, para dar o pão, tumultuava e todo mundo queria, e ele tinha que controlar bem para não dar mais a alguns e menos a outros, né? Então ele era a esperança, seja em alimentos, seja em vestimentas, né? Em vestes, o mosteiro através do Padre Davi, como outros monges de origem alemã, recebiam muitas roupas da Alemanha, os alemães, os europeus, mas eu posso falar só dos alemães, que eu convivi com eles, né? Então, os alemães não usam suas roupas até acabar, não. No nosso caso, em muitos lugares a gente usa até não servir mais, aí a gente coloca à disposição, né? Mas os alemães Sim. não. Coisas muito boas, não é? Peças de frio, roupas tanto para criança quanto para jovem, para mulher, para homem, não? E ele era a esperança de veste, né, para o povo. Então ele era o pastor misericordioso do mosteiro que ficava ali na porta, né, para alimentar a esperança do povo pobre. E as demais pessoas, não, as outras pessoas de Itaporanga, sim, tinham por ele grande admiração e, e sabiam, não é, do jeito dele, assim meio reservado, mas extremamente gentil no trato com todos, né? Essas são as Entendi. lembranças, as memórias que eu resgato agora do irmão Rafael, né? Caridade seria uma palavra que definiria o irmão Rafael, Padre Basílio. Sim, sim. Amor ágape, caridade, define irmão Rafael. Que lindo! E a questão de ser um porteiro, qual que é a importância do porteiro na igreja, Padre Basílio? Eu vou aqui pegar a regra de São Bento, porque São Bento define bem
A figura do porteiro é, apresenta critérios, né? Critérios, sobretudo de sabedoria e santidade, para alguém no mosteiro desempenhar esse ofício. Estou encontrando aqui a regra, um momentinho só. 323. Dos porteiros do mosteiro. Olha o que diz São Bento. Ele começa o capítulo 66 assim. Coloque-se à porta do mosteiro um ancião sábio que saiba receber e transmitir um recado e cuja maturidade não lhe permita vaguear. Ele foi à portaria, não era um ancião, mas era um homem maduro e tinha experiência de vida, sabia como lidar com as pessoas, sobretudo não pelo fato de ter sido um barbeiro e ter tido clientes de todos os tipos e temperamentos, não? E São Bento continua. O porteiro deverá ter a cela junto à porta, e de fato ele vivia no quarto próximo à porta, para que os que chegam o encontrem sempre presente e dele recebam resposta. Logo que alguém bater ou um pobre chamar, responda, deu graças, ou seja, graças a Deus. E com toda a mansidão do temor de Deus, com toda a mansidão do temor de Deus, responda com presteza e com o fervor da caridade. Se o porteiro precisar de auxiliar, receba um irmão mais moço. Isso ele foi logo quando chegou ao mosteiro. Seja, porém, o mosteiro construído de tal forma que todas as coisas necessárias... Bem, isso não vem exatamente no caso aqui, mas o porteiro deve ser essa pessoa aqui, cheia de mansidão, uma pessoa que tenha sabedoria, saiba discernir, não, o que as pessoas pedem, né? Tenha maturidade e também saiba receber um recado, saiba transmitir um recado, né? Mas uma pessoa de equilíbrio emocional, sobretudo, né? Que tenha equilíbrio emocional, que tenha uma personalidade sadia, né? Capaz de ter relações interpessoais saudáveis com todos. O porteiro, agora já é uma leitura minha, né? O porteiro, se nós olhamos para o capítulo 10 do Evangelho de São João, o porteiro é aquele que fica à entrada do aprisco do rebanho, né? Onde os pastores guardavam o rebanho durante a noite. E, de fato, o irmão Rafael foi um porteiro pastor misericordioso, né? Como eu já falei anteriormente. A missão, a função do porteiro é de fundamental importância. Ele é o cartão postal da abadia, ele é o cartão postal do mosteiro. Porque todos que forem ao mosteiro, a primeira pessoa que vão encontrar é o porteiro. Aquele que abre a porta, aquele que acolhe, aquele que leva até o quarto para ficar hospedado, aquele que acompanha o hóspede em suas necessidades, né? Considerando, por exemplo, que o espaço interno nós o temos como clausura. Então, por exemplo, as mulheres não entram, e nem outras pessoas também, mesmo do sexo masculino, exceto por ocasião de trabalhos que precisa ser feito, né, por profissionais, né? Mas mesmo, né, os homens não ficam circulando para cima e para baixo dentro do mosteiro, não, né? E assim, em tempos anteriores, né, ele tinha, inclusive, que levar em bandejas para o refeitório dos hóspedes, e entre a cozinha e o refeitório dos hóspedes, né, olha, ele tinha que atravessar um imenso corredor, abrir duas portas, ele levava sempre com muito amor o café da manhã, o almoço, a janta, né? E ele estava sempre solícito em atender às necessidades dos hóspedes, conduzi-los à igreja para participar dos momentos de oração, né? Então, esse é o trabalho do porteiro.
É Entendi. um ministério muito bonito. Que lindo. E assim, quando ele ficou doente, ele precisou se afastar desse ministério, como que as pessoas reagiram a tudo isso? De imediato, não. De imediato, não, né? Ele continuou trabalhando, mas vez ou outra ele dava sinais, o sinal de algum esquecimento. É, mas quando nós entendíamos, né? Porque víamos já que ele era um senhor, né? De muitos anos, né? É, e que andou muito por aquela casa, né? Até porque na portaria temos uma pequena lojinha que vende artigos religiosos, né? Você imagine que há 30 anos atrás só tinha um aparelho de telefone que era fixo na portaria, e se eu recebia uma ligação de onde quer que fosse, ele tinha que deixar tudo lá na portaria, atravessar corredores imensos, subir escadas, ou mesmo se fosse outros padres, não é? E ter que ir à porta de cada um, né? Andar em vários lugares do mosteiro para dizer, olha, alguém quer falar com você no telefone, vai ligar daqui a pouco, está esperando, né? Então a gente já percebia o cansaço que eu acometia, né? É, mas ele mesmo teve consciência é, e foi sincero quando reconheceu que não dava mais para ele continuar exercendo aquele ministério. E assim ele comunicou ao superior, né, que também teve muita compreensão e dado os sinais que ele já manifestava, é, então nós tivemos, né, a substituição dele. Por algum tempo ele teve um outro monge que já falecido, né, que era um português já falecido, que o auxiliava. Mas depois ele continuou sozinho. Esses últimos anos da vida dele, enquanto estava na portaria, ele estava praticamente sozinho. Os mais jovens, né, ajudavam algumas, em algumas situações, né? É, mas a parte ali da acolhida, da loja, então ele reconheceu que não dava mais. Foi quando então foi contratada uma funcionária e enquanto ele estava ainda em condições de andar, de se locomover, então ele ia todos os dias lá à loja, à portaria, para cumprimentar as pessoas, né? Só deixou de fazer isso quando mesmo a doença o impossibilitou. Entendi. E como foi esses últimos dias do nosso querido irmão Rafael? Como foi esses últimos dias de vida dele? Eu diria para você que os últimos 2 anos foram assim foi de grande sofrimento para ele, né? E todos nós sofremos com ele, porque quando um membro do corpo sofre, todos os demais membros também sofrem. Mas uma coisa muito bonita e rica numa comunidade religiosa e no mosteiro é que você pode envelhecer sem ter a preocupação de que vai ficar abandonado, né? São Bento dedica um capítulo da regra aos enfermos. E diz que aqueles que vão cuidar dos enfermos devem ter zelo e cuidar como se estivesse cuidando do Cristo. E por outro lado, né, se os enfermos são lúcidos, né, não abusem também da boa vontade e da caridade de quem está servindo. É, mas assim, os últimos 2 anos foram de muito sofrimento para ele, né, e para a comunidade. Mas a comunidade nunca deixou de servi-lo, né? Ele estava numa enfermaria preparada. Nós temos 3 enfermarias preparadas, né, para os enfermos. Agora, os últimos dias, eu assim, outros irmãos poderiam falar melhor, né? O meu quarto, a minha cela, ficava em cima da enfermaria dele. E como o irmão Rafael foi cantor,
e foi muito fiel às horas comunitárias, às horas das orações, né, aos horários das orações, das celebrações, ao toque do sino, ele já ia para a igreja. Então ele continuava indo, né? Mesmo que chegando atrasado, ele ia, o superior, o abade, ou quando eu estava ao lado dele, quando eu estava em casa, estava sempre abrindo as páginas para ele acompanhar, né? É, eu acho que foi em 2013, quando eu o levei ao médico em uma cidade, e o médico falou comigo, olha, fale para o superior, não? Porque ele tem a preocupação em querer continuar participando de todas as atividades da casa, levantar 4:30 da manhã. Então, fale com o superior para falar para ele, para que ele não se levante mais cedo, né? Levante-se um pouco mais tarde, se ele puder ir à missa, que é às 6:30 da manhã, ele vai, senão, depois ele participa com um padre que celebrará para ele. Nós tínhamos outros, na ocasião, monges enfermos, então sempre o superior celebrava a missa com esses enfermos e ele participava. Mas devido a esse, sim, o que quero dizer? Quero dizer é que ele nunca esqueceu a sua vocação de louvar a Deus. É, Às vezes à noite surpreendia os que cuidavam dele, e até mesmo eu, que morava no quarto de cima, é, podia acompanhar ele cantando. Era a oração dele, ele começava a cantar, a rezar, a orar, a cantar, né? Isso qualquer hora do dia ou da noite. E, de modo que ele viveu a enfermidade como uma experiência de grande oração, né? Na verdade, a enfermidade ele a viveu, como diz Paulo, não, como uma hóstia viva, não é? Que se imola, que se sacrifica sobre o altar do Senhor. E ele tinha consciência disso, né? Eu tenho certeza. Mas devido à pandemia, eu, por estar na paróquia, necessitei me ausentar um pouco. Então, fiquei quase 2 meses sem vê-lo, até porque eu não queria visitá-lo e estar colocando a vida dele em risco, né? Mas na segunda-feira que hoje fez 8 dias, ele já estava internado e eu fui visitá-lo no hospital, né? Fui visitá-lo e vi que o quadro era já muito grave, né? E tentei conversar com ele, tentei fazê-lo sorrir. Ele se esforçou, mas ele entendeu, né? Ele entendeu em algum momento, né? Mas eu vejo que um irmão me falou, né? Um irmão muito experiente, que dada a enfermidade, talvez, do Alzheimer, né? O avanço do Alzheimer, talvez ele nem sentisse muita, muita dor, né? Mas o fato é que aos poucos ele foi assim se entregando, se imolando, né? E como uma vela foi se consumindo, né? Na sua entrega a Deus pela vocação que ele abraçou com muita liberdade. Entendi. E qual o legado que o irmão Rafael ele deixa para vocês? Ah, todos, todos os monges deixam um legado na sua comunidade monástica. Desde que eu entrei, muitos já se foram. Não houve uma reposição proporcional aos que já foram. O legado que o irmão Rafael me deixa para mim, não é? Da minha experiência pessoal com ele,
é da sua fidelidade até o fim, né? Ao ponto que me causou muita comoção o último momento em que nós o levamos ao cemitério para sepultá-lo. Nós temos um cemitério próprio, né? E sempre me causa comoção esse momento final, né? Mas eu percebi o quanto eu sou chamado, o quanto o testemunho dele me convida, né, a, a ser também fiel à minha vocação, ao meu serviço. O legado dele é um legado de amor e de fidelidade alegre. Que lindo! Padre, tem uma aqui, deixa eu ver quem é. Ó, o Anderson Rafael está falando assim, ó, Deus o abençoe, Dom Basílio. Recebo o abraço fraterno dos seus irmãos de Belém e Alagoas. Aqui, ó, Belém e Alagoas. E esperamos que em breve o Senhor retorne à nossa terra para celebrar São Sebastião com grande alegria. Sabe que eu estava tão entretido na nossa conversa que nem estava olhando aqui na minha imagem, visualizando as pessoas que estão acompanhando, né? Mas agora eu consigo ver que tem aqui a mensagem mesmo do Anderson. Eu nasci em Alagoas, mais precisamente na cidade de Arapiraca. Mas eu só completei 17 anos e já vim para o mosteiro. Foi uma grande aventura que eu fiz. Eu fiz uma aventura com Deus, né? E eu até falo que foi uma aventura muito louca, né? Porque imagina, sair de Alagoas aos 17 anos, né? Mas uma loucura boa, né? Aos 17 anos, atravessar esses estados todos, não? E chegar à capital São Paulo 3 dias depois, porque era de ônibus. E de São Paulo ainda me deslocar ao interior, não? Então foi uma grande aventura. De modo que eu vivi assim muito pouco tempo em Alagoas. Meu pai e minha mãe permanecem lá em Arapiraca, meus irmãos já não mais, né? Todos moram na região metropolitana de São Paulo, uma na região metropolitana de Recife, Jaboatão dos Guararapes, que também me preocupa, dada a situação da pandemia do Covid-19, né? Bom, e eu vim para o mosteiro, primeiramente em Itatinga, depois 2 anos e meio, 3 anos, 2 anos e meio em Itaporanga, né? E eu fui conhecer mesmo Alagoas depois que eu me tornei padre, uns 15 anos depois. Quando das minhas férias, eu ia, visitava os meus pais, retornava, né? É, e Belém é uma cidade onde tem um amigo meu, padre, que também passou pelo nosso mosteiro, e ele é pároco, administrador paroquial dessa cidade de Belém. Aliás, de duas cidades, Belém e Tanque d'Arca. Arapiraca é uma cidade grande, quase 350 mil habitantes, extraoficial, né? Mas eu gosto muito de cidades pequenas, né? Porque as cidades pequenas me propiciam é, viver longe da agitação, do barulho. Eu estudei no Rio, morei no Rio, estudei em São Paulo, né? E a vida agitada da metrópole não me faz bem, né? Meus irmãos mesmo me perguntam, né? O que que você vê nessa região, nessas cidadezinhas pequenas, né? Eu falo para eles que eu amo viver por aqui, né? E assim eu conheci Belém, que eu nem sabia que existia lá em Alagoas. Eu conheci, eu conheci Belém, eu acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, né? Por causa desse amigo meu padre. E ele me convidou, então, a celebrar uma missa do padroeiro lá na cidade, né? Que é São Sebastião. Me convidou, aliás, acho que faz 2 anos ou 3, isso, acho que é isso mesmo. E eu fui celebrar
esta missa. E, na ocasião, eu completava 22 anos de padre, né? E estava junto com meu afilhado, que tocou uma música que foi cantada na minha ordenação sacerdotal. Então, eu celebrei ali em Belém os meus 22 anos de padre, com meu pai, com a minha mãe e com meu afilhado, né? E com Dom Tiago e a comunidade de Belém. E assim, este ano, o padre me convidou novamente para estar lá em Belém e celebrar o encerramento, né? E eu estive presente. E aconteceu um episódio interessante, né? Porque assim que começou a celebração, houve um grande estrondo, não? Um abalo sísmico, não foi de grandes magnitudes, né? Mas aquilo causou um susto muito grande. E, e eu permaneci assim sereno, é, senti o piso da igreja se mover, achei que tivesse explodido, achei que debaixo do altar tivesse uma espécie assim de, agora me foge a palavra, digamos, um botijão de gás que haveria explodido e aquilo fez com que o piso da igreja se movimentasse, né? E o pessoal ficou agitado, querendo compreender o que tinha acontecido. Eu permaneci sereno, né? Pensei, bom, se a igreja não vai subir agora, tem que descer, tudo bem, vamos descer. E continuei com a celebração, né? E assim, com essas minhas duas idas a Belém, eu criei uma relação de empatia muito grande com o povo. É um povo muito religioso, muito acolhedor, né? E eu me sinto também de Belém, como também Arca, que é outra cidade onde esse padre meu amigo trabalha, né? Então, Anderson, um abraço para você, meu querido irmão, aí em Belém. O Anderson é o braço direito do padre lá. Ele também exerce o serviço de cuidar, de acolher os doentes que vão a, ao posto médico, né? Ao posto de saúde. Eu fico muito feliz em poder estar falando com ele, né? E saber que ele está também em conexão conosco. Grande abraço a você, Anderson, ao povo de Belém. Se até janeiro de 2021 a gente puder viajar, já tiver passado tudo isso, com certeza eu irei aí. Irei aí. Até porque meu pai, aos 79 anos agora, mas também já há 3 anos ele vem decaindo muito em razão de um Alzheimer. E o seu chamado, Padre Basílio, como que foi? O meu chamado é, é de fato um mistério, né? Mas um mistério que você é capaz de escutar através de pessoas, através das coisas. E assim, minha família, a parte materna, tanto da minha mãe, tanto da minha mãe, por parte de pai, do pai dela, né? Quanto da parte da minha avó. Eu conheci as minhas duas bisas, né? Do lado materno. Eram muito religiosas. Ambas, ambas são descendentes de portugueses, né? Então, família muito religiosa. E assim, nós morávamos numa comunidade distante, 12 quilômetros da cidade, e mensalmente havia a celebração da Eucaristia, a celebração da missa. O padre chegava, não assim um homem muito, eu via nele sinais da presença de Deus, né? E ele chegava, visitava a escola. A primeira coisa que ele fazia ao chegar à comunidade era visitar a escola. E o professor o acolhia. Naquela época, a gente tinha, a gente recebia educação, né? Ele entrava, todo mundo se levantava, como também o diretor, quando
entrava na sala de aula, o professor também, era uma outra época, né? E assim ele dizia algumas coisas que eu não me lembro o que ele dizia, não me lembro mais o que ele dizia. Me lembro que ele chegava à escola, né? Entrava na sala de aula, e nós o recebíamos, ele dizia algumas palavras, né? E depois ele retornava à capela do bairro, onde ele ia atender confissões. E num determinado horário celebrava a missa e o professor, que era muito religioso, meu primeiro professor, é interessante porque eu fui à escola com 6 anos de idade. Não podia ir, eu fui como ouvinte, porque naquela época só se podia matricular uma criança numa escola pública aos 7 anos de idade. E aí meu pai, né, percebendo, né, que eu gostava de mexer com livros, com jornal, eu tudo estava querendo ver, querendo aprender, meu pai falou com o professor se não podia me acolher na escola, né, extraoficialmente. Ele falou, sim, pode mandá-lo, eu vou acompanhando ele aqui, né. E assim, aos 6 anos eu frequentei a escola e já aos 6 anos comecei a receber a visita do pároco, né, na escola e depois ia à missa. Mas eu acho que eu já tinha uns 7 anos de idade já. Eu estava participando da missa com os demais alunos e o professor, e naquele dia que eu cheguei, é a única vez assim que eu me lembro, né? É, Tem uma memória muito viva, né? Das outras vezes eu estive, antes de sentir o chamado, né? Eu estive nas celebrações, mas não me recordo de nada. Mas naquele dia foi algo totalmente diferente. Quando nós chegamos com o professor e os demais alunos, a capela já estava cheia, então ficamos no fundo. E como eu era pequeno, tinha 7 anos, eu queria ver o padre. E assim eu subi na joelheira do último banco, né? Eu podia ver o padre e escutá-lo. E naquele dia, o evangelho era um dia de sábado, isso eu nunca vou esquecer. O evangelho era o o do, dos operários da última hora, né? Aqueles que o patrão sai às 5 da manhã, depois às 9, ao meio-dia, depois às 5 da tarde, e depois acerta com todos igual valor, não? E, e o padre fez uma reflexão, dando uma motivação vocacional, não? Dizendo que o Senhor passa hoje também na vida da gente chamando. E assim foi declinando os nomes dos lugares, desde a cidade até chegar à comunidade, não? E eu senti aquele apelo, né, como se fosse dirigido a mim, e que eu precisava dar uma resposta. Mas eu tinha 7 anos de idade, né? Então eu guardei um pouco comigo e, em um dado momento, não me recordo já quantos anos eu tinha, eu já não aguentava mais guardar dentro de mim, né? E depois de uma celebração da missa, eu cheguei em casa, então eu falei para os meus pais, eu quero ser padre. Foi um grande silêncio, né? Foi um grande silêncio. Depois eu escutei, então quando eu disse que ia ser padre, eu assumi realmente isso. É, Na escola, os meninos, né, também tiveram conhecimento, então já passaram a me chamar de padre, hoje seria bully, né? Porque no começo me irritava, no começo me irritava. Mas depois eu aceitei a ideia, né? Se eu vou ser padre, tá bom, eu não sou, mas eles me chamam também, né? E, mas o silêncio do meu pai e da minha mãe não foi nem motivador nem desmotivador. Depois eu entendi, né? Depois eu entendi quando escutei uma conversa entre eles, mas com alguns parentes próximos. Olha, nós o escutamos, né? Ele falou para nós isto, né? Mas é difícil, né? O filho de um pobre tornar-se padre, não é? E depois ele é muito novo, então a gente vai ficar quieto e vamos esperar se realmente é dele, se esse chamado vem dele, né? Se é algo que ele realmente quer. Se for, a gente sempre vai apoiar, né? Mas assim a gente não vai estimular, porque pode ser que depois ele descubra que não seja exatamente isso, né? E venha a frustrar-se, né?
De modo que, desde os 13 anos de idade, eu pude já participar de encontros de discernimento vocacional, etc., né? Já... Estamos voltando aqui com a entrevista com o Padre Basílio. Para você que está chegando agora, nós estamos entrevistando aqui o Padre Basílio. Deixa eu chamar ele aqui para retornar a conexão. Um momentinho. Chamando aqui novamente. Hoje o nosso entrevistado é o Padre Basílio. Pessoal entrando, voltando aqui a nossa live. E com o Padre Basílio. Olá, boa noite. Olá, voltamos. Retomamos a comunicação, né? Sim. Eu vou pedir depois a alguém que me ensine não fazer com que funcione a minha câmera, né? Porque ficou a imagem congelada. Mas a gente vai ter mais oportunidade para se falar para lives assim. Sim, com certeza. Acho que também já deve ter dado o tempo, porque tem um tempo, não é, em que fica pelo Instagram. 1 hora, mas assim, Padre Basílio, essa mansidão, esse carinho nas palavras faz com que a gente queira ficar aqui nessa live por horas e horas, né? É Obrigado. Um prazer mesmo falar com uma pessoa assim que realmente mostra que Deus é a mansidão que a gente precisa, né? E através dessa mansidão que Deus nos concede, nós conseguimos também passar para outras pessoas. Mas pode continuar, Padre. Então, eu pude, a partir dos 13 anos, começar a sair um pouco para algumas cidades não tão longe, né? Depois, já um pouco mais longe, Salvador. A primeira vez eu fui a Salvador, tinha 15 anos de idade, sempre buscando conhecer a vida religiosa, né? Porque eu queria encontrar o meu lugar na igreja. E finalmente eu descobri o meu lugar na igreja, era no mosteiro. Da parte dos meus pais, havia sempre um grande respeito naquilo que eu fazia em relação à minha caminhada religiosa. Nunca encontrei obstáculo nenhum ou impedimento da parte do meu pai. Ele sempre me deixou muito livre, né? Mas eu não sabia que a minha mãe não queria. A mãe não queria, né? Eu sou o filho mais velho de 7 irmãos, né? E eu não sabia que a minha mãe não queria. E quando eu já estava com tudo pronto para viajar, já tinha completado 17 anos, que é a idade que na época se permitia entrar no mosteiro, não? O meu desejo era tão grande de já entrar e ser de Deus, de me consagrar a Deus, né? Que eu não queria ficar fora, eu queria já entrar, né? E assim, minha mãe, eu precisava ter uma autorização judicial por parte do meu pai, né? Para fazer essa viagem de 38 horas, 48 horas, né? Entre Alagoas e São Paulo. E meu pai não se opôs, meu pai é muito tranquilo, não? E escutei uma vez de noite, né? Minha mãe falando para ele: você está louco, não é? Como que você vai deixar um menino com essa idade fazer uma viagem dessa? Ele falou: olha, né? Ele quer. Se ele quer, quem sou eu para
para impedir, não, essa busca dele, né? Ele vai, se ele achar que não é o caminho, ele pode voltar, né? Então eu saí de casa com esse compromisso. Eu vou experimentar, vou conhecer, porque eu não conhecia ninguém, eu só conhecia o superior da comunidade há 3 anos através de correspondência, né? Então eu falei, vou conhecer, né? E se a experiência corresponder à minha busca, né? Certamente ficarei, se não, eu voltarei. E assim eu vim. Os primeiros meses foram muito difíceis, né? O primeiro ano também. Às vezes tinha vontade de voltar para casa. Uma vez escrevi à minha mãe dizendo que eu queria voltar para casa. Claro que ela fez festa, né? Ela falou, pode voltar de portas abertas, não? Mas era adolescente, 17 anos. Logo já fui para o noviciado. Depois, algum tempo depois, já com 18 anos, fiz a primeira profissão dos votos. E 3 anos depois, eu fiz a minha primeira visita em casa. Aí, quando eu retornei, eu entrei numa grande crise, né? Porque achava que eu não devia ter feito o que fiz, ter deixado a minha família, que talvez precisassem de mim, o que eu não havia percebido antes, né? Mas nos momentos assim difíceis, nos primeiros anos, quando eu pensava em desistir, eu escutava uma voz no meu coração, né, que me falava: dá um tempo para você, dá um tempo para você, né? Mesmo chorando, mesmo quando os trabalhos eram pesados, né? Mesmo quando a responsabilidade exigia também de mim mais doação, né? E eu percebia que o que eu estava vivendo não correspondia muito com aquilo que a gente faz de ideal, né? Porque o ideal a gente faz uma coisa belíssima, um castelo, né? Mas o ideal é muito diferente da realidade. E assim, eu escutava, comecei a escutar essa voz, dá um tempo para você. E essa voz salvou a minha vocação até hoje, porque todo dia eu a escuto, né? Dá um tempo para você, dá um tempo para tudo, né? Dá um tempo para escutar Deus. É o que nós Sim, precisamos, né? sim, é a voz de Deus, né, Padre? Falando Isso, todos os dias, porque Deus ele tem uma missão, né, para cada um. E essa isso. missão que o Senhor vive é muito linda, né? De levar Deus para a vida das outras pessoas. Aí eu pergunto assim, vale a pena deixar tudo, né? Que as pessoas muitas vezes são apegadas a muita coisa. Hoje mesmo, nessa situação que nós estamos todos vivendo, qual seria a mensagem que o Senhor deixa assim para a gente de realmente de esperança em Deus, nessa vida que traz tanta mansidão e paz, né? Certo. Vale a pena renunciar à própria vontade, para se dedicar ao serviço de Deus e dos irmãos. Ah, sobretudo, não é? Quando se é verdadeiramente chamado. Quem não é chamado não deve se aventurar, né? Quem não é chamado não deve se aventurar, porque mas você fez uma aventura, mas a minha aventura é no sentido positivo, não é? Eu me refiro agora a uma aventura no sentido se der certo tudo bem, se não der certo eu faço outras coisas. Não, não. Eu tinha já aos 17 anos, né, já decidido que eu queria realmente isto, né, que eu queria ser este homem, monge, depois sacerdote, né, e me ordenei desejando ser uma testemunha de esperança. Eu não sabia como eu seria, como eu testemunharia a esperança. E ao longo desses 23 anos de padre, já 35 anos de vida religiosa em fevereiro próximo de 2021, né? A cada dia eu aprendo com cada situação nova que eu estou aqui para dar o testemunho da esperança. Por exemplo, agora, em meio a essa grande pandemia, quando eu não tenho o povo
para celebrar comigo na igreja, né? Mas eu celebro com poucos ministros, não? Aquele que toca, que canta, que proclama as leituras, não? Então, mais do que nunca, eu entendo que no meio dessa pandemia eu devo estar na paróquia, né? Mesmo não fazendo o trabalho ordinário que fazia antes, né? Mas estou aqui, não, junto ao povo, para que não se sintam órfãos, né? Para que saibam que aquele que foi colocado à frente da paróquia como seu pastor está com eles. Eu não sei, por exemplo, cozinhar, né? Então, tem as famílias que se revezam diariamente, me trazem a refeição, que me é também janta, e eu estou muito grato por esse gesto de caridade da comunidade. E para mim, a esperança é isso, em meio ao medo, à confusão, você saber para onde está olhando, né? Você saber para quem olha, você saber com quem você conversa. Então eu busco, não é, cada dia olhar para Deus, né? E vê-lo nos seus filhos, não é, criados à sua imagem e semelhança. É, e busco vê-lo também presente nos acontecimentos da história, como uma chamada universal de toda a humanidade, a conversão no sentido de uma vida de partilha, de doação, de solidariedade. O mundo depois dessa pandemia não será mais o mesmo. E eu espero, não, eu espero que a esperança nos dê razão, né? Nos dê razão para a gente enfrentar essa crise, né? Nos dê razão para a gente enfrentar essa crise com muito otimismo, né? E fazendo aquilo que podemos fazer. Nesse momento, né? Aqui na paróquia, somente eu posso celebrar a Eucaristia. O povo não vem, mas podem assistir das suas casas, não? Através das transmissões online que a gente faz. E para mim é uma novidade, né? Porque eu nunca fiz isso, né? Nunca fiz isso. E a pandemia me levou a me mexer, né? A usar as redes sociais para fazer essas lives, como essa entrevista. Antes eu tinha, assim, um medo terrível, né? Tinha, tinha medo de me expor, né? E agora estou muito feliz. Então, ser a esperança ser a esperança é ser presença, né? É ser presença amorosa. Então, a mensagem que eu quero dizer, deixar para todos confiemos no Senhor. Confiemos em Deus, que é o nosso Pai. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Está sempre conosco. Isto é bonito. Isto traz alegria ao coração. Tem dia que também eu fico um pouquinho assim, sentindo o peso de todo o isolamento social, né? Mas de repente passa, né? A oração, a celebração da Eucaristia, renova a coragem. Entendi. E nos momentos, padre, de desespero, né, onde as pessoas sempre, às vezes, fogem um pouco do controle, o que que as pessoas podem estar fazendo mesmo nesses momentos? Não dar salto no escuro. Não dar salto no escuro. É o momento em que cada um de nós somos chamados a agir com responsabilidade. Dada a confusão semeada, né, no cenário do país, não preciso mencionar do que se trata, porque todos já sabemos, né? Mas dada a confusão semeada no país por questões ideológicas, partidárias, etc., as orientações não se encontram, não é? É, Apesar que temos muita gente séria preocupado em salvar a vida do povo, né? Então é o momento de cada um dar
com responsabilidade a sua contribuição. Cuidar de si, cuidar dos irmãos, né? Cuidar dos outros, né? Então, eu disse numa outra live esses dias, qual o pai, qual a mãe que, ao ver o seu filho à beira de um precipício, não vai fazer algo para tirá-lo de lá, né? Ao ponto de nem mesmo gritar pelo nome do filho. Vai procurar uma forma serena e mansa de chegar até ele e o puxar do abismo, né? E eu vejo que essa é a experiência que a gente está vivendo. Estamos diante de um grande abismo, não? E esse abismo está ficando mais alto, né? No que diz respeito aos 16 mil hoje, 16 mil mortos no país. Isso é muita gente, né? Isso é quantas vezes a cidade de Coronel Macedo? Eu acho que é um pouquinho, 3 vezes a cidade de Coronel Macedo. É, é um pouco mais do que a cidade de Itaporanga, então é muita gente, né? Então, Sim. é, cada um ser responsável mesmo, né? Ser responsável. É a única forma da gente vencer, superar tudo isso. Padre, aquela parte na Bíblia que fala assim, buscai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu poderia estar vivendo nesse momento essa palavra? Sim, sem dúvida, porque todo o mundo fez uma grande parada. Uma parada necessária para olhar para si, né? E para olhar o entorno, né? Aquilo que está ao nosso entorno. E uma parada também, por exemplo, na minha vida, né? Então, essa parada nos leva à reflexão, nos leva à oração, nos leva a perceber a necessidade da gente mudar hábitos, né? Costumes. Isso é uma conversão. Mudar hábitos, mudar costumes, eliminar vícios, isso é uma conversão. Isto é, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Deixar tudo aquilo, né, que é provisório para se fixar também naquilo que é eterno, né? Naquilo que é eterno. Evidentemente, não alienados, né? A gente vai viver sempre no mundo para ser o luz de Cristo no mundo, né? Mas não para ser mundano. A gente vive no mundo não para ser mundano, né? Mas para ser a luz de Cristo no mundo. De modo que o que você disse é isso mesmo. É uma hora de parada que leva-nos todos a repensar nossa vida, a redimensionar nossos compromissos, nossos sonhos, nossos objetivos e a nos focar mais em Deus amor. Acho que o mundo se esqueceu bastante de Deus nas últimas décadas, não é? O mundo se esqueceu muito de Deus. E nós precisamos agora buscar Deus amor. Ele vive, está conosco, é real, é um Pai. Que lindo, Padre. Eu fiquei muito feliz, né, com essa entrevista, com essa mensagem de esperança. Né? Eu acredito que para quem vai assistir depois e para quem assistiu essa live, nós podemos encontrar no Senhor mais esperança. Realmente, se fosse defini-lo hoje, seria a palavra esperança, né? Muito, Esperançar em Deus, em tudo aquilo que Deus... E a mensagem também do irmão Rafael para viver o essencial apenas buscando as coisas do alto, né? sim, sim. Eu agradeço muito por essa oportunidade, não é? Agradeço muito por essa oportunidade. Se tiver outras, né, estamos Com abertos. certeza. Sim, sim. Apesar que da minha parte aqui não foi possível que me acompanhassem
os que estão assistindo a minha imagem, né? Mas estão me ouvindo, todos estão me ouvindo, não é isso? Sim, Depois, são palavras que tocam o coração, né? Então, isso. essa mensagem, eu acredito que entrou pelos nossos ouvidos, mesmo não conseguindo vê-lo, o nosso Sim. coração hoje ele está mais cheio de esperança com as suas palavras e a Muito, história do irmão Rafael. muito obrigado, né? Obrigado e eu agradeço a minha comunidade monástica de Itaporanga, que me ensinou a caminhar no caminho da esperança, né? Que me orientou, que me educou, que me orientou, que me acompanha com a sua proximidade. E amanhã estarei retornando à minha comunidade porque passo a dividir o tempo entre a paróquia e o mosteiro, né? Fico muito agradecido, viu? Agradeço muito a você, a iniciativa do Elvis, que fez contato comigo, né? E só posso desejar tudo de bom para você no seu trabalho, né? Que você também irradie e leve a esperança para todos através das novas mídias que temos à disposição, tá bom? Amém, Padre. Padre, fique à vontade se o senhor quiser fazer uma oração, ou falar alguma coisa aqui para a gente finalizar essa live. Podemos encerrar essa live com a oração que Jesus ensinou, né? Podemos? É Podemos. a grande oração que nos inspira a orar, a prolongar a nossa oração ao longo do dia, ao longo do tempo, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito Amém. obrigado, minha querida irmã. Obrigado. Deus a abençoe. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe o senhor, Padre, né, o seu tão lindo ministério e que Deus possa logo nos aproximar novamente, né? Que Deus abençoe. Amém. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos que acompanharam essa live abençoada e que Deus abençoe cada dia mais vocês e cada vez mais busquem o essencial e as coisas do alto, porque é ali que está a paz, a mansidão e tudo aquilo que nós necessitamos para viver mais feliz e mais com muito mais amor nessa terra, né? Usamos o exemplo agora tanto do Padre Basílio, que tem a esperança como foco de vida nessa missão, e a caridade e o amor ágape que esses dois servos de Deus trazem a todos nós. Boa noite.